بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. Sempre nós começamos com louvor a Allah subhanahu wa ta'ala, soberano do dia do juízo. E este soberano do dia do juízo faz parte do capítulo da abertura do Alcorão Sagrado. E nosso assunto hoje é sobre a fé no dia do julgamento e suas influências, seus frutos na vida do crente, na vida do muçulmano. Barakallahu fikum, Aisha, Muhammad, Nasir, Ibrahim, muito obrigado a todos. Então começamos com uma súplica, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala guiar-nos, orientar-nos a senda reta, e também pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala iluminar nossos corações, iluminar nossa vida com a fé e conhecimento, inshallah. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Sempre nós precisamos a palavra de Allah, precisamos ouvir a palavra de Deus, a palavra do mensageiro sallallahu alaihi wasallam, e sempre nós estamos precisando do conhecimento. E o conhecimento mais importante é o conhecimento que te leva para o paraíso, o conhecimento que te leva para a felicidade nesta vida e na outra. Este é importante conhecimento. Nós não menosprezamos qualquer outro conhecimento, porque o conhecimento é importante, tem muito valor no Islã. Mas tem que ser conhecimento benéfico, ou que te beneficiar nesta vida e na outra. Então vamos começar sobre nosso assunto de hoje, sobre a crença no dia do juízo final e quais são as influências na nossa vida desta fé. Primeira coisa, nós sabemos que a fé no dia do juízo final, no julgamento, na ressurreição, al-imanu bil-yawm al-akhir, a fé em outro dia ou em outro mundo, na vida eterna, na outra vida, julgamento, ressurreição, a fé no dia do juízo final faz parte é um pilar dos 6 pilares da fé islâmica. Se vocês estavam conosco na palestra anterior, nós chegamos até esse pilar e paramos, porque não deu tempo para explicar este pilar. Inshallah, hoje vamos esclarecer para vocês sobre isto. A crença no dia do julgamento ou no dia do juízo final, o que é? Como definição, é crer que Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, ressuscitará as pessoas de seus túmulos e depois as julgará e as recompensará segundo sua obra. Esse resumo. Até que todas as pessoas do paraíso ocupem seu lugar, e as pessoas do fogo também ocupem seu lugar também. Então, esse resumo da definição do dia do juízo final. É crer que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, ressuscitará as pessoas de seus túmulos e depois as julgará de acordo com as suas obras, com as suas ações, e as recompensará segundo também, como falamos, as obras deles,
até que as pessoas que merecem o paraíso entrarão no paraíso e as pessoas que merecem o fogo infernal, ou seja, o castigo, entrarão no fogo infernal. Isso é a crença resumida da fé no dia do julgamento. Então, a crença no dia final é um dos pilares, dos 6 pilares da fé islâmica, e a fé do muçulmano, do crente, não é válida se não concluir esse pilar. Se uma pessoa acredita em Deus, acredita nos anjos, nos mensageiros, nos livros revelados aos mensageiros, mas ele não está acreditando, ela não está acreditando no dia do juízo final, então ele não é crente. Tem que acreditar em todos os pilares. E sempre no Alcorão Sagrado, quando nós lemos o Alcorão, Allah disse: يؤمن بالله واليوم الآخر آمنوا بالله واليوم الآخر. Sempre al yawm al-akhir, ou a fé no dia do julgamento, relacionado com a fé de Deus. Isso sempre vem no Alcorão. Como sempre vem no Alcorão a fé e as boas obras, também vem a fé em Deus e no dia do julgamento. Isso mostra a importância desse pilar. Então, a crença no dia do julgamento, no dia do juízo final, é uma consequência da fé em Allah subhanahu wa ta'ala e a sua justiça. Porque Allah é justo. Nós sabemos e percebemos também que nesta vida terrena, tem pessoas que vivem oprimidas, morrem oprimidas também, sem haver justiça. Eles não alcançam a justiça nesta vida. Então Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a opressão e não deixa nenhum opressor ou nenhum injusto sem castigo, ou oprimido sem justiça, nem benfeitor sem boa recompensa. Então Allah subhanahu wa ta'ala é justo, dá a cada um o que ele merece. O dia do juízo final é um sinal da justiça de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós lemos o Alcorão, como eu falei para vocês, encontraremos que Allah, Deus Altíssimo seja, que o Alcorão afirmou a crença no dia do juízo final. Mencionou ressurreição, por exemplo, al-Ba'th, mencionada esse al-Yawm al-Akhir em vários vocabulários, em várias palavras no Alcorão, como al-Ba'th, al-Nushur, Yawm al-Qiyamah, ad-Dar al-Akhirah, al-Yawm al-Akhir, várias palavras em árabe que mostram ou que indicam o dia do juízo final. E em português, como tradução, ressurreição, a outra vida, o dia do julgamento, o dia do juízo final, a vida eterna, assim por diante. Muitas palavras ou frases ou nomes do dia do juízo final. Em muitas ocasiões, Allah subhanahu wa ta'ala confirmou a chegada deste dia em diferentes formas no Alcorão Sagrado. E também o Alcorão conectou e ligou a crença neste dia em a fé em Allah, como eu falei para vocês, em mais de uma passagem no Alcorão Sagrado. Vários capítulos, vários versículos que falam assim: Billah wal yawm al-akhir. Sempre. Billahi wal yawm al-akhir. Em Allah e no dia do juízo final. A fé em Deus e no dia do julgamento. Sempre dessa forma. Uma pergunta, em que implica a crença no dia do julgamento ou no dia do juízo final? Nos ensinamentos islâmicos, não é uma informação
assim básica que só nós acreditamos na outra vida e pronto. Não, tem vários detalhes que mostram os estágios, as etapas do dia do julgamento, ou seja, da vida, da outra vida, vida eterna. Então, nós falamos como muçulmanos que morre, chegou o dia do juízo dele. Que morre, chegou, entrou na outra vida. Então, para nós, a morte não é fim. Não é fim. Porque tem pessoas que acham que a morte é fim. Ele descansou. Eles falam assim, ele descansou. Sim, descansou, mas descansou desta vida, mas ele entrou outra vida. Então, para nós, a morte não é fim desta vida. É a porta, é início da outra vida. É primeira etapa, primeira porta que a pessoa entrará para entrar uma outra vida ampla, abrangente. Tem muitas coisas, muitas etapas depois da morte. Então, inshallah, eu vou esclarecer um pouco para vocês sobre isso. A fé no dia da ressurreição, do julgamento, abrange a fé na paz e no castigo que acontecerá no túmulo. Essa é a primeira etapa. Abrange exigência, abrange a balança, a fé na balança dos atos. Que Allah subhanahu wa ta'ala tem uma balança dos atos das pessoas, sejam boas ou más ações. E também a intercessão com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala, com suas condições, tem condições. Não assim, intercessão que alguém vai ser intermediário entre você e Deus. Porque não existe intermediário entre você e Allah. Tem intercessão no dia do juízo final com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. Também a senda, ou seja, a sirat. A senda que é entre o paraíso e o inferno. Eu vou explicar para vocês isso, inshallah. E o paraíso, o inferno. Então, primeira etapa do dia do juízo final é o castigo ou a paz no túmulo, depois da morte. Nós cremos que a morte é uma realidade e uma porta para outra vida, primeira etapa para outra vida. Quando o filho de Adão, o ser humano, a pessoa morre, sua alma se afasta do corpo dele e será colocado ou colocada, ou ele colocado no túmulo. Então, ele está na primeira fase da outra vida. Para nós como muçulmanos, na primeira fase da outra vida. Porque o túmulo é a primeira das etapas dessa vida, da vida eterna. Por isso, nós sempre estudamos nos relatos dos ditos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, foi narrado que quando Uthman ibn Affan é um seguidor do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, um companheiro grande do profeta Muhammad, que era o terceiro líder dos crentes, dos muçulmanos, do Estado Islâmico ou da nação islâmica depois do falecimento do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, Uthman ibn Affan, ele é o terceiro líder depois do profeta Muhammad. Porque Abu Bakr as-Siddiq e Umar ibn al-Khattab e Uthman ibn Affan, e em seguida Ali ibn Abi Talib, que Allah se compraza dele. Karramallahu wajhahu. Então, Uthman ibn Affan, quando Uthman ibn Affan estava perante um túmulo, quando ele olhar, ele passar para um túmulo, ele chorava.
eles falam no relato que ele chorava até a sua barba fica molhada das lágrimas que estavam caindo dos olhos. Então foi-lhe dito, eles perguntaram a ele: você se lembra o paraíso, lembra o inferno, lembra muita coisa sobre o dia do juízo final, mas você não chora. Não chora. Você chora por causa disso. Chora por causa de olhar para um túmulo no cemitério ou assim. O que ele respondeu? Ele disse: o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele e com todos os profetas, disse: o túmulo é a primeira das etapas da próxima vida. Quem for salvo dele, o que vier depois será mais fácil para ele. Mas se não for salvo dele, do túmulo, o que vier depois será pior para ele. Então, olhem como Uthman estava pensando. Estava pensando que o túmulo é a primeira etapa. Se nós salvaremos ou seremos salvos desse lugar, e pronto, alhamdulillah, graças a Deus, porque tudo que vem depois é mais fácil. Mas, se aconteceu que nós não salvaremos, não seremos salvos do túmulo, então o que vem depois será mais difícil. Porque o túmulo é a primeira etapa da outra vida. Nos textos islâmicos, relatos islâmicos, tem versos que dizem que quando a pessoa morrerá e será enterrada no túmulo, tem dois anjos, ou seja, os anjos encarregados do questionamento. Como nós falamos, al-Munkar wa Nakir, que questionarão a pessoa no túmulo, porque os anjos, nós explicamos para vocês, na fé dos anjos, explicamos que eles têm funções. Cada anjo tem carregado a uma coisa. Tem o anjo da revelação, tem o anjo da chuva, anjo do sustento em geral, que é Miguel, anjo da revelação, que é Gabriel, tem um anjo que escreve as boas ações, um anjo que escreve as más ações, Kiraman Katibin, as escribas, e tem os anjos que questionarão as pessoas nos túmulos. Então, nos textos diz que quando a pessoa morrerá e será enterrado ou enterrada no túmulo, os dois anjos encarregados do questionamento, eles vêm até ele e perguntam o que ele costumava acreditar neste mundo, o que ele estava a acreditar em quê? Sua fé, o que é? Quem era seu Senhor? Eles perguntam a ele: quem é seu Senhor? Qual era a sua fé? E perguntam a ele: quem era seu último profeta? Quem é o seu último profeta? Se ele der uma boa resposta, respondeu corretamente, isso será salvo. Então, ele será salvo. Mas se ele não lhes responder, ou não sabe quem é seu Senhor, qual é a fé dele, quem era o último profeta dele, então ele será castigado na punição. Se ele, e também nos relatos, se ele foi um dos virtuosos crentes fiéis, anjos com rostos brancos virão até ele. Mas se ele for um dos malfeitores, anjos com rostos escuros virão até ele. Este é um símbolo
não é necessário serão brancos ou escuros, mas esse é um símbolo de bom e do trabalho dele, dos atos dele que ele fez nesta vida. E também nos relatos diz que a tribulação, esta é a tribulação, tentação, provação que ele sofrerá, que cada um de nós sofrerá no túmulo. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava suplicar a Deus que salvar a ele de tormento e da tribulação do fogo, de tormento e tribulação do túmulo também. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve muito medo do castigo do túmulo. Por isso, sempre pedir de Deus salvar a ele, salvar toda a nação dele do castigo no túmulo. Agora, a outra etapa, segunda etapa, que é a crença na ressurreição dos mortos. Porque túmulo não é fim. Morte não é fim. Depois do túmulo vem a ressurreição. A crença na ressurreição dos mortos. Que as almas retornarão a seus corpos e as pessoas se levantarão perante o Senhor Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor do universo, Allah Altíssimo seja, e então serão reunidos em um lugar, descalços e nus, tal como foram criados pela primeira vez. Essa é a crença na ressurreição resumida, que nós acreditamos que todos os mortos ressuscitarão e as almas retornarão aos corpos. Cada alma retornará para o corpo dela. E as pessoas se levantarão perante Allah subhanahu wa ta'ala e então serão reunidas em um lugar, como nos textos, descalços e nus, como foram criados da primeira vez. Terceira etapa é a crença no juízo e na balança. No juízo e na balança. Que depois da ressurreição vem al-hisab wal-jaza. Al-hisab, julgamento, e juízo e balança. Allah subhanahu wa ta'ala julgará as suas criaturas segundo suas obras feitas na vida terrena. Assim, quem haja sido do grupo dos que creram na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, obedientes a Allah e a seu profeta sallallahu alaihi wasallam, seu juízo será fácil. Mas aquelas pessoas que foram do grupo dos incrédulos, renegadores da fé, desobedientes, o juízo deles será difícil naquele dia. Esse resumo sobre a balança e o juízo. A balança é a balança dos atos. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão Sagrado uma palavra. Quem fez uma boa ação, seja um átomo, que peso de um átomo, ele encontrará no dia do juízo final. Isso mostra que a balança de Allah subhanahu wa ta'ala que é dos atos, que Allah subhanahu wa ta'ala não perder nada dos atos do ser humano, senão recompensar essa pessoa pelas suas ações. Quarta etapa é a senda, ou seja, as-sirat. As-sirat, em árabe, palavra. As-sirat significa a senda. Sirat significa caminho.
Então, a senda na língua significa as-sirat, significa a clara estrada. Clara estrada. Isso é as-sirat. Então, quando nós falamos as-sirat, ihdina as-sirat al-mustaqim, guia-nos a senda reta, a clara estrada, que é a clara estrada do paraíso, a clara estrada da felicidade, a clara estrada do sucesso. Ihdina as-sirat, guia-nos a senda reta, a senda dos que agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados. Ihdina as-sirat al-mustaqim, a senda reta. Essa é a senda do paraíso, a senda da felicidade. As-sirat, no dia do juízo, é uma ponte alongada a bordo do inferno. A bordo do inferno. Então, é uma ponte alongada a bordo do inferno, na qual todos os humanos passarão sobre ela. Passarão sobre ela, e ela é o caminho, ela é está em cima do fogo infernal, mas é o caminho para entrar no paraíso. Então, no dia do juízo final, para que você entrar no paraíso, tem que passar nesta estrada ou nesta senda, que é a sirat, uma ponte alongada a bordo do inferno, em cima do inferno, e é um caminho para entrar no paraíso. Então, esse também é uma prova de Allah subhanahu wa ta'ala. De acordo com suas boas ações, você conseguirá passar mais rápido, lento, ou rápido, mais rápido, lento, assim. Depende de suas ações. Nesta vida, se você, crente, fiel, tem boas ações nesta vida, você vai passar mais rápido nesta senda e entrar no paraíso. Mas se você tem pecados, tem faltas, tem erros e não cumpriu todas as suas obrigações, então para você passar fica um pouco difícil passar nesta senda e entrar no paraíso. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Fanajin makhdush أو مكدوس في نار جهنم." فناج مخدوش أو مكدوس في نار جهنم. Ele disse assim: فناج مخدوش, salvo machucado, que entre as pessoas que passarão desta senda que está em cima do inferno para o paraíso, entre elas tem pessoas salvas ou salvos, mas machucados. O fogo chegou, alcançou a eles, chegou até eles, mas eles salvos, ficaram salvos. Fanajin makhdush, ou makdusun fi nar jahannam. E outras pessoas cairão no fogo infernal. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala não contar-nos dessas pessoas que cairão no fogo infernal. Quinto estágio, ou seja, quinta etapa, é o paraíso e o inferno. O paraíso é o lar das delícias, ou seja, delícias eternas que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu aos tementes, aos crentes, aos piedosos, obedientes. Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, obedientes de Allah e obedientes de seu mensageiro, e neste lugar existem todos os tipos do bem. Todos os tipos do bem, todos os tipos da recompensa em relação a tudo que o crente se deseja e ama. Tudo que você desejar, que você amar, que você gostar, existe lá no paraíso. Porque é um lugar da recompensa, nem um lugar de trabalho, de ação. Não, você não vai ser obrigado a fazer nada. Obrigação nesta vida, na outra vida não tem obrigação. Então você
por isso, al-Jannah fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. No paraíso existe tudo que a pessoa deseja, que a pessoa quer, que a pessoa ama. Então, esse é o destino final das pessoas, seja o paraíso ou o inferno. Então, eu, inshallah, consegui resumir para vocês agora a descrição, essa é a descrição do dia do juízo final, resumido um pouco. Resumo, não, eu peguei poucos detalhes, mas tem mais detalhes disso. Inshallah, vamos agora falar para vocês quais são os benefícios e as influências da fé no dia do julgamento, no dia do juízo, na nossa vida. Quais são as influências? Primeira influência é garantir a obediência a Deus a fim de receber a recompensa daquele dia. E se afastar do pecado pelo medo da punição daquele dia. Então, primeiro fruto, primeira influência, que você vai garantir a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque você tem esperança de receber a recompensa no paraíso. E tem medo de ser castigado no fogo infernal. Por isso, você está cumprindo todas as obrigações, fazendo boas ações, afastando de todos os pecados, todos os erros. Em geral, esse benefício é correção, ou seja, aperfeiçoar seu comportamento na vida mundana. Por isso, a pessoa que acredita no dia do juízo final, ele é humilde, ele é responsável, ele é sincero, ele veraz, ele fala a verdade, ele teme a Allah subhanahu wa ta'ala, ele faça boas ações, ele faça caridades, ele ajuda as pessoas, ele educa os filhos, ele obedece os pais, ele recita o Alcorão, ele faça boas ações, recorda a Allah subhanahu wa ta'ala, ele aparece nas mesquitas, reza as orações obrigatórias. Então, um comportamento geral que a pessoa ter nesta vida, porque ele acredita que tem outra vida, tem o paraíso, tem o inferno. Segunda influência é entretenimento do crente de sua abstenção das graças do mundo e seus prazeres para o que ele espera das bênçãos da outra vida e sua recompensa. Quando nesta vida, às vezes, nossa vida não é uma vida perfeita. Nós não temos tudo o que nós queremos, o que nós desejamos. Exemplo. Então, a pessoa fiel, crente, ele tem esperança que vai encontrar todas as coisas que ele deseja na outra vida, inshallah, subhanahu wa ta'ala. E entre as influências sentimos da perfeição da justiça de Deus Altíssimo, seja Todo-Poderoso, pois ele recompensa a todos por seus fazeres, com a sua misericórdia aos seus servos. Então, nós quando acreditamos no dia do juízo final, nós sentimos a justiça de Allah, a perfeição da justiça de Deus Altíssimo, ou seja, que Ele dará a cada pessoa o que ela merece. A crença no dia do juízo final é a evidência mais marcante da orientação do ser humano, seu apego às boas obras, seu temor a Allah subhanahu wa ta'ala, seu afastamento do mal,
e dos pecados. Por isso, os textos no Alcorão nós falamos que unem-se a crença no dia do juízo final e as boas obras. As boas obras em diferentes situações, diferentes lugares no Alcorão Sagrado. Allah disse: só frequentam as mesquitas de Allah aqueles que creem em Allah e no dia do juízo final observam a oração, pagam o zakat e não temem ninguém além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala conectou, ou seja, ligou a fé no dia do juízo com as boas obras. Que fala que as pessoas que frequentam as mesquitas, que observam a oração, que pagam as caridades, temem a Allah subhanahu wa ta'ala, são aquelas pessoas que acreditam no dia do juízo final. Também entre as influências da fé na vida eterna, na fé no dia do juízo final, conhecer a verdade da vida. Porque muitas pessoas não estão conhecendo a verdade da vida mundana. Eles acham que esta vida é uma vida eterna, eles vão ficar para sempre, tudo... Para eles importa só esta vida, nada mais. Então, entre as influências que nós conhecermos a verdade desta vida, que é uma vida passageira, uma vida curta, uma vida que tem fim, não é uma vida perfeita, não é uma vida completa, enquanto a outra vida é uma vida eterna, uma vida perfeita, uma vida completa. É o lar da eternidade. Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam quando ele fala para ele: acaso prefere a vida mundana a outra? Sabei que os prazeres terrenos em comparação com os da outra vida são insignificantes. لا معنى لها. Então, لا قيمة لها, não tem valor. Os prazeres terrenos, em comparação com os da outra vida, com os prazeres da outra vida, serão insignificantes. Este no Alcorão Sagrado, no capítulo 9, versículo 38. Então, quando o ser humano crê em Allah, crê no dia do juízo final, crê firmemente que as graças desta vida não são comparáveis às graças que haverá na próxima vida, como também não há comparação para o castigo, porque toda punição de Allah na vida terrena não pode ser equiparada aos sofrimentos da outra vida. Então, nessa forma, nós sabemos conhecermos a verdade da outra vida, desta vida, e conhecemos a outra vida. Entre as influências, ajuda, esse é bom para muitas pessoas, a fé no dia do juízo final ajuda para alcançar, para ter uma saúde psicológica. Por quê? Porque se neste mundo não conseguiu desfrutar de alguma graça, porque tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que têm tristeza, têm depressão dessa forma. Por quê? Porque eles acham que são oprimidas, eles acham que eles não têm nada, assim, dessa forma. Então, se uma pessoa não conseguiu desfrutar de alguma graça, de algum favor, de alguma dádiva nesta vida, não deverá
entristecer-se, nem pensar em acabar com a sua vida, ou cair em depressão. Por quê? Porque ele acredita que essa vida não é uma vida eterna, uma vida passageira. Essa vida é uma vida curta, é uma passagem para outra vida. Então, isso ajuda a pessoa a abrir a sua mente. Porque nós, como muçulmanos, acreditamos no dia do juízo final que vem mais depois da nossa vida eterna. Então, esse também tem uma outra influência que poucas pessoas falam sobre esta influência. É fazer planejamento na sua vida. Como planejamento na sua vida? Uma influência de fé no dia do juízo final. Você acredita no dia do juízo final? Acredita no paraíso e no inferno? Então, esse dia do juízo final, quando vai acontecer? Vamos dizer assim, muito tempo depois. A morte é outra coisa. Vamos dizer assim, muito tempo depois. Então, você tem planejamento para a vida eterna, para o dia do juízo final, mas não tem planejamento para amanhã, para um mês, para um ano, 2 anos na sua vida. Isso nos educa, nos ensina que nós sempre fazer planejamento na sua vida. Você tem que planejar, você tem que escrever, tem que fazer assim, pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Planejar a sua vida, porque você acredita no dia do juízo final, é um pensamento estratégico. Muito tempo depois, um pensamento ou uma crença, fé numa coisa que acontecerá muito tempo depois. Então você está pensando na outra vida, mas não está pensando de manhã, sobre amanhã. Você está pensando no paraíso, no dia do juízo final, mas não está pensando amanhã o que você vai trabalhar, o que você vai ganhar, o que você vai fazer, o que você vai estudar. Como? Como você é um crente fiel, acredita no dia do juízo final, acredita no inferno, no paraíso, na balança de Allah, na senda, no túmulo, tudo o que vem depois da sua morte, mas você não está fazendo nenhum planejamento para amanhã, para organizar sua família, para organizar sua vida, para melhorar sua vida. Não. O muçulmano tem que ter esse comportamento de planejar a vida dele. Barakallahu fikum. A última influência do dia do juízo final, da fé em dia do juízo final, é ter certeza que o ser humano receberá o que merece. O ser humano receberá o que merece. Muitas pessoas acham que eles merecem mais nesta vida. Eles, assim, muitos de nós acham que eu mereço mais. Então, não tem nenhum problema. Se você não conseguir ter a sua recompensa nesta vida, Allah vai te recompensar na outra. Que Allah julgará entre todas as pessoas. Allah julgará entre você e todas as pessoas. Entre você e seus inimigos. Entre você e todas as pessoas. Então você tem que estar tranquilo, ter certeza que você receberá o que você merece, seja nesta vida como na outra vida. Essas são influências, eu resumi para vocês, da fé no dia do juízo final. Barakallah.